Representantes dos cartórios de Rondônia se esforçam para a retirada de um fundo financeiro que beneficia órgãos públicos. Leis aprovadas e que entraram em vigor no Estado em 2016 regulamentaram esses fundos e acabaram aumentando o valor das custas nos cartórios em 22,5%. Se a Assembleia Legislativa, que representa toda a população rondoniense, decidir em não derrubar o veto do governador Daniel Pereira, porque a Assembleia havia decidido no ano passado a extinção dos fundos, por unanimidade dos deputados. Levado ao governador Daniel Pereira na ocasião, ele vetou. Agora o veto está na pauta esperando votação. Então, pois bem, se os deputados optarem em não derrubar o veto e manter a existência e a arrecadação dos fundos, me parece um momento de dialogar, de fazer um trabalho minucioso, audiências públicas, ouvir a sociedade, o segmento produtivo, para verificar se realmente esses percentuais devem ser aplicados no Estado, porque, como nós podemos ver aqui, chega a ser 4 vezes maior dos estados que têm o maior percentual. Na semana passada, a categoria pleiteou a apreciação de veto ao projeto de lei que devia extinguir fundos para a Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública. Mas o veto sequer foi analisado pelos parlamentares. Nós esperávamos na última sessão que fosse levado o veto à votação, não importasse o resultado, porque isso está trancando a pauta da Assembleia Legislativa. Quando o veto fica esperando, o veto de qualquer lei, não pode-se votar absolutamente mais nada, nenhum projeto essencial ao Estado, se não votar os vetos primeiro. Então, como pode? Nós estamos no mês de abril praticamente e a pauta da Assembleia Legislativa ela está travada porque esses vetos não são votados. Então, é necessário que a Assembleia vote, destrave a pauta, prossiga com as votações dos assuntos de interesse da sociedade rondoniense. O presidente da Associação dos Notários e Registradores explica que a retirada do fundo deve reduzir o valor pago pela população aos serviços cartorários. No caso aqui, a extinção dos fundos destinados à Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradoria-Geral do Estado, a redução imediatamente vai afetar os valores que a população paga nos serviços cartorários. Ao contrário do que se divulga em fake news, esses valores não serão agregados aos titulares de cartório, de forma alguma. Uma vez extintos esses valores, imediatamente o preço do serviço reduz. Os valores são elevados e, de acordo com o presidente da associação, o fundo arrecadado em Rondônia e que contribui para equipar os órgãos públicos está entre os mais altos do Brasil. Nós temos aqui um caso levantado pela FACER, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia, em que ela levantou que no estado do Amazonas existe um fundo de 5% para a Defensoria, somente Defensoria, não tem Ministério Público, nem Procuradoria-Geral do Estado. Da mesma forma, no Rio de Janeiro, 5%. No Rio Grande do Norte, 0,5%. No estado de Goiás, 2%. No estado do Paraná, 5%. Todos para a Defensoria Pública. O único caso aqui que é para o Ministério Público é de 0,5% no Rio Grande do Norte, nas ações que o Ministério Público intervém. Em Rondônia, é 22,5%. É muita diferença. Isso representa uma arrecadação exagerada. Veja bem, esses fundos têm a destinação de equipar esses órgãos. A extinção desses fundos não importa na paralisação das atividades desses órgãos para a população. Nós aqui, como entidade de classe dos notários e registradores, não estamos querendo atacar a imagem desses órgãos que são seríssimos. Tem profissionais preparados que realizam um trabalho espetacular para a população. A questão levantada é que o montante arrecadado é muito além do necessário para a destinação que se tem. Por exemplo, no trabalho levantado pela FACER e apresentado a todos os deputados estaduais, consta que de agosto de 2016 a setembro de 2018, ou seja, em 2 anos, foi destinado, por exemplo, à Defensoria Pública, 15 milhões de reais. Se nós multiplicamos por 3, porque são 3 fundos, nós estamos falando de 45 milhões de reais. É maior que orçamentos de alguns municípios.